Qual vai ser o tema hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fim dos tempos. A gente vai falar um pouco sobre escatologia, mas eu não quero falar sobre o fim do tempo em 2050, 2100, 3000, sei lá quando que vai acontecer. Eu quero falar hoje. Eu quero falar em 2020, 2021. Tá? Eu quero falar sobre o que está acontecendo, o que a gente está vendo, né? O que já foi profetizado, o que já aconteceu, o que falta acontecer. Então, assim, o tema de hoje é a gente conversar, e eu quero que seja mesmo uma conversa, tá, pessoal? Eu queria mesmo que vocês opinassem, conversassem, dessem opinião sobre o que a gente falar. Se eu falar alguma besteira, fala para mim que eu falei alguma besteira, né? Mas vamos conversar, vamos discutir sobre a Bíblia, vamos discutir sobre o texto bíblico e tentar trazer também o que está acontecendo hoje no mundo à luz da Bíblia, tá? Então, assim, o que está acontecendo no mundo, a gente tem 1000 fontes diferentes, a gente vê de 1000 lugares diferentes, a gente vê da TV, a gente vê do rádio, a gente vê do YouTube, vê do Netflix, sei lá de onde, o amigo falou, que disse, né? Então, a gente tem 1000 fontes, e como a gente tem 1000 fontes, é como dizia aquela piada, né? Não é uma piada, mas aquele comentário, né? Um homem tem 2 relógios, nunca sabe que horas são, né? Então, a gente lê de 10 lugares diferentes, é difícil a gente saber, né, o que é verdade, o que é interpretação, o que é fato, o que é opinião, né? Eu já li uma vez sobre essa questão de que assim não existe jornalismo isento, o que existe é jornalismo opinativo. Então, sempre que alguém fala alguma coisa que aconteceu, a pessoa vai dar uma opinião, né? Não importa, você pode ser no Jornal Nacional, pode ser no Jornal da SBT, pode ser no Jornal da Band, você tem um editor que está trabalhando, você tem um jornalista que está trabalhando, na hora que ela escreve a notícia, ela dá o viés dela, o viés particular, né? Isso acaba vazando na notícia. Na hora que tem um texto escrito, seja no Globo, na CNN, na Fox, né? Hoje tem uma discussão muito grande nos Estados Unidos a respeito de CNN e Fox, que uma é direita, outra é esquerda, outra é para cima, outra para baixo, sei lá, centro, cada um está de um lado, cada um está de um jeito, e cada um dá a notícia do jeito que quer dar, né? Você pega, por exemplo, jornais como, sei lá, não é Sputnik, como é que chama? O Pravda, né, que é o jornal oficial da Rússia, é lógico que ele só dá opinião favorável ao governo, é um jornal do governo. Você pega um jornal que é o jornal oficial da China, ele vai dar uma opinião favorável ao governo. Você pega um jornal aqui do Brasil, que é, sei lá, mais favorável, mais para a direita, mais conservador, vai falar que aquilo que o governo fez foi legal. A mesma ação, a mesma atitude, o mesmo fato é noticiado por um jornal que é contra o governo como um fato negativo. Então, isso a gente viu muito claramente na distinção entre os governos, por exemplo, Sarney, depois Collor, depois Lula, depois Dilma. A mesma mídia, vamos dizer assim, a Folha, o Estadão, que falava bem do governo começou a falar mal, o outro que falava mal do governo passou a falar bem, né? Então, assim, você tem viés político nas notícias, nos fatos, nos eventos, e pode acontecer a mesma coisa que é interpretada de 10 jeitos diferentes. Só para pegar um fato recente, a gente pega o caso daquele moço que foi enforcado e foi morto no Carrefour, que aconteceu acho que ontem, antes de ontem, né? Então, dependendo de onde você vê essa notícia, tem que falar, não, ele mereceu, né? Porque ele agrediu o segurança. O outro fala, não, foi racismo. Eu falo, não tem nada a ver com racismo, ele estava sendo violento. Então, assim, dependendo de onde você vê a notícia, você tem uma interpretação diferente. E o que isso tem a ver com estudo bíblico, né? A gente está numa aula bíblica, aula de estudo bíblico. O que isso tem a ver? Isso tem a ver porque esse tipo de, digamos, de mentalidade, ela está permeada na sociedade hoje. Então, a gente fala em sociedade moderna, e isso fala em qualquer país do planeta. Tá? Pode ser em Nairobi, pode ser na Nigéria, pode ser na Mongólia, pode ser na Rússia, na França, nos Estados Unidos ou no Brasil. Em qualquer lugar acontece isso. É o seguinte, as pessoas estão com uma mentalidade de que nada mais é verdade, né? E tem umas expressões modernas, que eu já ouvi mais de uma vez, na verdade, que é a minha verdade, né? Ah, não, a minha verdade é diferente da sua verdade. Então, quer dizer, a partir do momento que a minha verdade é diferente da sua verdade, não há mais verdade, né? E aí é que entra digamos, isso é que vai minando o cristianismo. Por quê? A Bíblia toda ela é baseada na verdade, né? Não é uma verdade. No fato, não é uma interpretação do fato.
no evento, não é uma opinião sobre o evento. Então, quando Jesus está falando do Sermão do Monte, você não vê ele falando nenhuma vez que eu acho que as pessoas que forem boazinhas vão para o céu. Jesus não fala nenhuma vez, tipo, na minha opinião, se você for honesto, você vai ser bem-aventurado. Eu acho que se você fizer a coisa segundo o plano de Deus, então você vai ser feito herdeiro de Deus. É assim que Jesus fala. Na minha opinião, eu acho que talvez seja assim. Não, porque na minha verdade, que pode ser diferente da sua verdade, você vai para o céu se você me seguir. Então a gente vê um mundo cada vez mais voltado para uma verdade individual e cada vez menos aceita uma verdade global, uma verdade universal. Então, por exemplo, se você fala para qualquer pessoa hoje, numa rua da França, Jesus é o único caminho, você pode ser preso. Hoje, em 2020, você pode ser preso porque você falou com uma pessoa na rua, num ponto de ônibus, no metrô, Jesus é o único caminho, você pode ser preso por isso. Por quê? Porque você é um intolerante religioso. Você não está tolerando as outras religiões. E aí você entra numa barca de tolerância, de que você tem que aceitar tudo, você tem que aceitar todas as religiões, você tem que aceitar todos os viés, você tem que aceitar todas as verdades, né? E aí isso, ele colabora para... Só para vocês entenderem onde é que eu estou querendo chegar, tá? Eu estou vindo nesse discurso nas últimas 5, 6 aulas, né? Cada vez apontando um viés diferente, cada vez apontando um ponto diferente, mas a ideia básica é que o mundo moderno, o mundo hoje, vem minando cada vez mais o cristianismo e você, eu, né? Por quê? Porque a gente também está inserido nesse planeta, a gente está inserido nessa mentalidade e a gente acaba aceitando como normal algumas coisas do tipo, não, tudo bem se ele quer fazer o que ele quiser, tá tudo certo, né? Não, tudo bem porque é uma escolha pessoal, é uma escolha individual, né? Então, quando você fala que é uma escolha individual, por exemplo, você botar uma roupa amarela, uma roupa verde, ok. Mas é uma escolha individual você, sei lá, você roubar é uma escolha individual? Foi por uma causa justa, foi por um bom motivo, né? Eu roubei, eu matei, eu destruí, mas foi por um bom motivo, é porque eu quero o bem, né? Um bem maior de X motivo, X coisa. E aí a gente vê algumas coisas que fogem um pouco do que é bom, do que é mal, né? O mundo hoje não vê mais bom e mal como sendo binário. O bom e o mal acaba se tornando cinza, né? Então, por que eu estou falando isso tudo? Vamos para o texto bíblico. Abram sua Bíblia, por favor, em Mateus 24. Esse é um texto muito conhecido. Eu não vou precisar ler o texto inteiro, porque tenho certeza que todos vocês já conhecem esse texto. A gente vai ler do 3 ao 14 só, tá? O texto inteiro ele fala sobre esse tema que a gente está abordando hoje. Mas eu quero focar principalmente nesse trecho aqui e comentar algumas coisas de outros pedaços e até de outros livros, né? Tem alguns outros trechos em Mateus mesmo, e em Tessalonicenses tem também. Se a gente quiser explorar em detalhe, a gente vai em Daniel, também tem, Jeremias também fala sobre isso, óbvio, o Apocalipse também fala sobre isso, mas eu quero começar por aqui, tá? Antes de eu começar a ler o texto especificamente, eu quero fazer só um comentário rápido sobre um vídeo que eu assisti hoje, né? E aí eu vou pedir a ajuda dos meus irmãos e companheiros, né? Quem viu o vídeo também comenta. Pior é que eu devia ter colocado o link do vídeo na aula para vocês darem uma olhada também. Mas é que eu não queria influenciar ninguém. Vamos só comentar primeiro, aí depois quem quiser dá uma olhada. Então, o que diz esse vídeo aí? É basicamente uma pregação, né, em que o pastor ele vem elaborando a respeito, um pouco disso que eu tenho falado também, a respeito da verdade, a interpretação da verdade, como é que ele pega um caminho um pouco diferente do que eu estou pegando agora, mas o fato é o seguinte, ele muitas vezes ele bate em algumas questões políticas e ideológicas, né, e ele afirma categoricamente que algumas das filosofias, dos pensamentos modernos, eles são claramente anticristãos, né? Então, e aí as opiniões se dividem, né? Se é, se não é. Então, só para pontuar um exemplo específico, ele fala, por exemplo, que Marx é anticristo, né? Não o Marx é o anticristo, mas que o marxismo é contra o cristão, né?
Contrapondo a isso, eu tenho um pastor muito amigo meu que ele é declaradamente marxista, socialista, é um dos fundadores do PT e tal, e ele afirma categoricamente que o cristianismo é socialista, né? Ou antes, que o socialismo veio do cristianismo, mas que as duas coisas estão ligadas, quer dizer, as ideologias de um e de outro estão ligadas. Então aí a gente entra num tema que é muito controverso, que eu não quero detalhar agora, mas só comentar rapidamente sobre isso. Só que antes de fazer qualquer comentário, eu queria pedir uma ajuda para a nossa amiga Natasha, que ela viu esse vídeo também, e eu queria que ela comentasse o que ela achou disso aí, o que ela achou do que esse pastor falou. Ela já disse que... Bom, não vou dar spoiler. Natasha, conta para o que você achou. Oi, gente, tudo bom? Eu achei complicadíssimo o que ele falou, ainda mais no livro, né, no texto bíblico que ele usou, que foi... Ele usou a parábola do filho pródigo para contar toda a história, né, como ele queria contar. E eu achei muito complicado, que teve um momento que ele conclui que, né, tudo bem que a parábola do filho pródigo é um fato isolado, né, que o filho tem tudo, pede para o pai o dinheiro, vai gastar o dinheiro como ele quer, fica pobre, enfim, depois volta. Mas eu achei muito, não sei, assim, me apertou o coração quando ele falou que tinham que existir pessoas pobres e pessoas ricas numa sociedade normal. Né? Ele praticamente falou isso e eu falei, não, peraí, meu Deus, como assim? Todo mundo tem que ser pobre? Né? E ele também fala que as pessoas pobres estão vivendo a consequência dos seus pecados, né? Como o filho da parábola do filho pródigo, né? E não necessariamente assim, às vezes a pessoa, né, perdeu suas coisas como Ló, porque Deus estava ali mostrando para o diabo que era um servo fiel, que mesmo, né, na pobreza e na riqueza ia estar disposto a seguir a Deus, né? Então eu achei muito, muito pesado isso, você falar que as pessoas têm que ser pobres porque elas vivem em pecado. Não sei. É muito raso, né? Muito raso isso. Muito. Nossa. E eu fiquei, gente, como assim? Então eu, Natasha, não tenho direito na minha vida nunca de ficar rica e de ter uma... Qual que é a moto aí mesmo? Uma Harley Davidson? Não tenho? Como assim? Claro que eu tenho direito, sou filha do pai. Eu fiquei pensando, fiquei questionando, nossa, gente, isso é muito, muito, não sei. Não sei. Ele crê em castas, é isso? Quem é ele? Que vídeo é esse? Depois o Renato pode mandar o link. É de um pastor bem famoso. Na verdade, eu cheguei nesse vídeo porque é uma blogueirinha, eu sigo alguns blogueirinhos cristãos, confesso, e aí ela falou, olha, falando sobre política e tal, assistam essa programação que vocês vão entender por que não votar em tal pessoas, né? Ela falava as pessoas que, tipo, meio que são, não são socialistas, né, mas tem essa visão, enfim. E aí eu fui assistir o vídeo, eu falei, então tá, vamos ver, porque é um pastor conceituado lá de BH. E aí eu assisti e falei, nossa, não, pera, não tá certo isso. Esse pedaço aí que ele falou do pobre, eu entendi de uma outra forma. Eu ouvi também isso aí, mas eu não entendi desse jeito que você falou. Eu tinha entendido, né, que na visão dele, na opinião dele, assim, é preciso que tenha ricos, não dá para ter uma sociedade 100% classe média, entendeu? É preciso que tenha rico porque é o rico que puxa o pobre da pobreza, que é ele que vai criar as empresas e vai dar os empregos, etc. Eu tinha entendido com esse viés, né? Mas o pedaço da pregação dele que mais pegou para mim foi essa questão do marxismo, socialismo e tal. E existe isso é uma filosofia minha, tá? Não é tanto dele. Só um instantinho. Pronto. Então, a visão sobre marxismo é que Marx ele era claramente anticristão, né? Ele escreveu sobre isso, ele falou que a igreja é o ópio do povo, mas no sentido de que a igreja tem que ser, ela é desnecessária, ou ela só é necessária como é necessária, por exemplo, ter vodka. Né? Então, você dá a vodka para o povo fica relaxado e fica amortecido. Então, ele via a religião dessa forma. Então, assim, você pegar uma sociedade marxista, alguém que tem esse pensamento marxista, possivelmente ele segue a mesma linha. Em relação ao socialismo, que é diferente disso, o que eu vejo é mais ou menos o seguinte, que Jesus, ele não era socialista. Né? Jesus não era marxista, Jesus não era direita, não era esquerda, não era centro, Jesus não era conservador, não era liberal, não era nada disso. E isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente,
em relação, agora que política está em voga, ainda mais que a gente tem aqui em São Paulo 2 prefeitos completamente opostos, né, em duas vertentes completamente opostas, né, das cores políticas. Mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o cristianismo, o valor fundamental do cristianismo é o arrependimento. E o valor fundamental do cristianismo, ele vale tanto para quem tem um pensamento político da direita, como quem tem um pensamento político da esquerda, como não tem pensamento político nenhum. Simplesmente porque o reino de Deus não é um reino deste mundo. E eu acho que foi aí que ele deu uma balançada, né? Porque ele ficou falando, enfaticamente uma vez ele falou, inclusive, que a política é necessária para que a gente mude essa situação e tal, e que a gente tem que ter a política. Posso falar outra coisa? Claro. Eu também não concordo com ele quando ele fala assim, ele enfatiza da questão na religião e política, né? Que ele falou que vai ficar atuante e tal. Ele usou isso numa pregação de domingo. É como se o pastor Ricardo, no culto de domingo, só falasse, pastor Ricardo. E ele só falasse disso e no final ele falasse assim, então, a gente vai montar um partido político. E eu falei, gente, domingo, não é para falar disso, enfim. Não é a função da igreja, né? Não é assim. Também é que, assim, a igreja, ela como organização, como instituição, ela não deveria apoiar este ou aquele. Nenhum nem outro. Nem o vermelho, nem o azul, nem o branco, nem o amarelo. Não tinha que apoiar. Né? As pessoas, elas têm esse direito. Então, o pastor Ricardo, que você deu como exemplo, ele tem o direito de escolher um ou outro, de gostar de um ou de outro. E ele pode até comentar sobre isso, mas é uma opinião pessoal. Agora, você não pode, enquanto organização, apoiar um ou outro. Isso, minha opinião, também é que, pelo simples fato de que não é para isso que a igreja serve, não é para isso que a gente está aqui. Né? A igreja, ela serve para você evangelizar tanto o marxista como o liberal, tanto o socialista como o cara do centrão. Né? A salvação é para todos, né? É para todos, entendeu? Você tem que evangelizar tanto o cara que é petista, eu ia falar roxo, mas não é roxo, petista vermelho, como o comunista, como o cara que é lá o Mama Falei lá do partido dele, não sei nem que partido que é, lá o Podemos, ou sei lá qual. Não sei. Jesus, ele veio para todos. Então, assim, a gente não pode se apegar dentro da igreja, é uma questão política. Agora, por que, de novo, eu estou trazendo essa questão para uma aula de EBD? Né? E por que o texto em Mateus? Porque isso está dividindo a igreja. Isso está dividindo a igreja. Então, a gente já teve situação, e eu passei por isso mais de uma vez já, de gente que deixou de me seguir, né? Na época nem tinha Facebook, mas assim, deixou de falar comigo, deixou de conversar comigo, porque eu manifestei uma vez uma opinião política. Né? Porque eu falei isso, eu falei aquilo. Eu já tive casos de familiar me bloquear em Facebook porque eu dei uma opinião política. Né? Então, assim, a partir do momento que você deixa com que uma opinião política, um viés pessoal, uma visão de mundo interfira na tua capacidade de evangelizar, o que você está fazendo é não cumprindo um dos mandamentos principais, que é você simplesmente evangelizar qualquer um, evangelizar a todos. Né? O evangelho ele veio para todas as criaturas. A função da igreja, a minha função, a tua função, é evangelizar a todas as criaturas. Então, quando alguém vem com alguma opinião política, alguma opinião contrária, ou mesmo, por exemplo, se a gente pegar um tema como homossexualismo, como aborto, como, sei lá, LGBT, como debate de gênero, se esse tema vem para você, né, a resposta tua não é uma opinião assim ou assada, a resposta tua tem que ser com amor, e a resposta tua tem que ser baseada no evangelho. Não estou dizendo que é para você julgar, aliás, pelo contrário, não é, né, para você julgar se está certo ou se está errado. O grande foco aí é o amor e é a salvação, o grande foco aí é o arrependimento. Né? O grande foco aí é eu me arrepender do meu pecado, seja ele qual for. Né? É eu não querer mais fazer o que é errado e não querer mais fazer o que está fora, por exemplo, dos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos não é só partido político, aliás, nem fala sobre política. Os 10 mandamentos, isso é um negócio que eu achei legal que o pastor comentou, e eu concordo com ele, os 10 mandamentos nem falam sobre homossexualismo, mas eles falam sobre adultério. Né? E o grande problema não é o homossexualismo, mas é o adultério, que o homossexualismo tem uma tendência a não ser fiel, vamos dizer assim. É raros os casos em que você tem um casal de homossexual que fica para a vida inteira, sei lá. Não estou dizendo que está certo, tá? Pelo contrário. Mas o ponto todo não é que, se a gente ficar restrito a isso, se a gente ficar com a mente fechada,
Não, é LGBT. LGBT está errado, é crime, é pecado. Mas não é LGBT que é pecado, adultério é pecado. Então, aquele cara que é heterossexual, mas que sai pra, todo fim de semana pegando todo mundo, também está tão errado quanto homossexual. O cara que mente para todo mundo, isso eu já tratei várias vezes em outras aulas, mas isso está tão errado quanto. Né? Então, o nosso foco não deve ser em um aspecto, em um espectro específico, mas tem que ser um pouco mais amplo. A gente tem que ver as pessoas com amor. Né? A gente tem que trazer isso e colocar um filtro de amor na frente do que a gente está ouvindo. Então, se a pessoa chega para mim e fala, porque você é contra isso, você é contra aquilo, então você está errado, a resposta não tem que ser contra ou a favor, a resposta tem que ser o arrependimento, a resposta tem que ser o amor em Cristo, tem que ser o amor a Deus. Né? Agora, o que Mateus está dizendo? Basicamente, ele está dizendo que isso vai acontecer. Né? Então, o que a gente tem visto, tanto na questão social, como na questão política, como na questão a divisão que a gente vê hoje na sociedade, ela era prevista. Infelizmente, ela era prevista e ela está acontecendo. Né? E por que isso me preocupa mais do que me preocupava antes? Não sei se vocês viram, mas lá no meu canal do YouTube eu fiz várias entrevistas a respeito do fim. Né? Então, eu entrevistei o pastor Jorge, entrevistei o pastor Ricardo, entrevistei quem mais? Acho que foram 3 ou 4 entrevistas que eu fiz a respeito do fim. Acho que o Lourenço também, o Lourenço, que é o reitor lá da Faculdade Batista, a respeito do fim. Né? E a visão dos 3 é mais ou menos a seguinte. Aliás, se o pastor Ricardo estiver por aí, ele não vai me deixar mentir sozinho, tá, pastor? Se eu falar besteira, você me corrige. Mas a visão basicamente é o seguinte, que o que está acontecendo hoje já aconteceu, né? E não necessariamente o fim é agora. Né? Assim, o que a gente tem visto hoje já aconteceu outras vezes. Então, a gente está vendo peste, a gente está vendo pandemia, mas isso já teve 3, 4 outras vezes ao redor na história do planeta. A gente viu guerras e terremotos e vulcões, isso já aconteceu também. Então, a gente viu o amor se esfriando, isso já aconteceu outras vezes. Então, assim, em linhas gerais, não necessariamente essa é a última. Então, a gente está vendo o quê? Vamos lá para o texto de Mateus. Dá uma olhada lá, Mateus 24, a partir do verso 3. O que a gente está vendo acontecer hoje em dia? E aí, se tiver alguma dessas coisas que não está acontecendo, vocês falam, isso aqui ainda não deu, tá bom? Mas se estiver acontecendo tudo, só vamos ver aqui. A partir do verso 3, eu vou ler aqui alguns pedaços, tá? Eu não vou ler o texto inteiro. Mas o contexto aqui é que ele ainda estava no Monte das Oliveiras e os discípulos perguntaram para Jesus, quando serão essas coisas? Aliás, eu não estou compartilhando a tela, né? Deixa eu compartilhar. Abriu aí? Sim. Deixa eu botar grandão aqui o texto. Então, vamos lá. Então, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu dizendo, calma, mas que ninguém te engane. Né? Por quê? Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso aqui acontece hoje, não? Sim. Já começou, né? Já. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Tem disso aí hoje? Sim. E olhai, não vos assusteis. Então, fica de boa, relaxa, porque é importante que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação. Isso aqui não acontece, não, né? Isso aqui não tem. Nação contra nação. Fome, peste, terremoto. Em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, presta atenção, galera. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados. E matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aqui eu vou fazer uma pausa e um comentário de uma notícia que eu li esta semana. Né? Por que eu falo sempre da França? Já comentei muitas vezes sobre isso, já falei que tem um pastor amigo meu que trabalha lá na França, ele tem uma missão lá na França, que é uma missão evangelística, né? A missão dele é evangelizar, reevangelizar a França. E hoje, este pastor que a gente estava comentando agora, ele fez um comentário que é semelhante na Alemanha, que precisa reevangelizar a Alemanha. Por quê? Vocês lembram da crise dos refugiados? Que aconteceu agora, acho que 1 ou 2 anos atrás? Não mais até, foi 2 ou 3 anos atrás.
que teve a crise dos refugiados sírios e tal. Bom, basicamente o que aconteceu? Aí eu vou dar a minha visão, tá? O que aconteceu foi que naquela região tinha muita guerra, fome, problema, etc. O povo vazou tudo para a Europa, né? Todo mundo fugiu para a Europa, estava querendo fugir da confusão, né? Mas com isso, o que aconteceu? Literalmente milhões de pessoas entraram na França, a Alemanha, a Bélgica, a Grécia, os países do leste europeu e tudo mais, eles entraram e essas pessoas eram, via de regra, muçulmanos, né? Então, o que a gente está vendo hoje? Eu estou falando que eles são culpados? Não necessariamente, mas a gente tem que olhar com muita atenção alguns fatos, né? Nunca, nos últimos, sei lá, 20 ou 30 anos, a Alemanha teve um índice de criminalidade tão alto. Periferias da França, de Paris, periferias de Paris, estão extremamente violentas e tem bairros hoje na periferia de Paris que você não pode entrar, que a polícia não entra. Mais ou menos como a gente vê aqui na Rocinha. Eles falam tanto do Brasil, 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 periferia de Paris está assim. Alguns bairros você não entra. Foi na periferia de Paris que eles decapitaram um professor que falou mal de Maomé numa aula. Ele falou mal de Mohammed numa aula, ele foi decapitado. Foi ali na periferia de Paris. Então, eu não estou falando de um país árabe, eu não estou falando da Arábia Saudita, eu não estou falando do Iêmen, eu estou falando de Paris, né? E esta semana, acho que foi ontem isso aí, se não me engano foi ontem, antes de ontem, eu vi uma notícia em que alguns professores de uma escola elementar na França, eles proibiram a execução de um filme, que me fugiu o nome agora, mas é um filme da Disney, que falava, que trata o Natal do ponto de vista do jumento, dos animais. Então, o jumentinho dando a opinião dele, conversando, enfim, aquelas coisas de Disney, que os animais conversam entre si e tal, mas quem tratava do tema era a visão do jumento que carregou os 3 reis magos. Então, mostra a viagem dele até chegar em Jerusalém e tal, daí ele vendo aquela cena. Então, assim, é uma visão dos animais em relação ao nascimento de Jesus. Este vídeo foi parado no meio, né, numa escola elementar da França, porque tiveram várias menções ao nome Jesus. Várias vezes no filme, eles falaram Jesus isso, Jesus aquilo, lá vamos ver Jesus, esse é Jesus, não sei o quê, porque é a estrela de Jesus. Mencionaram Jesus várias vezes, então lá na França eles pararam o filme, proibiram esse filme, tiraram, mandaram as crianças para casa, sei lá o que fizeram com as crianças, mas pararam a execução, porque demonstrava intolerância religiosa. Na mesma semana, teve uma notícia falando que algumas ruas da França, não é só em Paris, mas na França toda, algumas ruas são fechadas em alguns horários do dia para que os muçulmanos possam ajoelhar e orar virados para Meca. Então, assim, você fala que o cristianismo é intolerante, tem uma intolerância religiosa, né? Isso eu estou falando de França, gente. De novo, eu não estou falando de Arábia Saudita. Eu não estou falando de um país muçulmano. Eu estou falando de um país que se diz laico. Só que, sendo laico, ele proíbe o cristianismo ao mesmo tempo que ele enfatiza o islamismo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Por que isso me afeta? Por que isso chega até a gente? Porque se for pegar o Brás aqui em São Paulo, que era um bairro tipicamente, sei lá, inicialmente eram judeus, depois os coreanos, depois os japoneses. O Brás ele foi se moldando, ele foi se modificando. Né? Uns anos atrás eram os haitianos, tinha milhões de haitianos lá no Brás. Hoje, o que a gente encontra no Brás? Os islâmicos. Então, você tem, eu ia falar sinagoga, não é sinagoga, como é que chama a igreja dos islâmicos? Mesquita. Então, você tem uma das maiores mesquitas do Brasil, fica aqui em São Paulo, fica ali, perto da Avenida do Estado, né? Uma mesquita enorme, grande, com minarete, e o minarete ele bota o som, quando é 5 horas da tarde, ele começa Alá Akbar, não sei o que, aqui, eu estou falando aqui, em São Paulo, né? Não estou falando no Iêmen. Então, percebe que a coisa é velada. Então, ao mesmo tempo que os governos vão se colocando cada vez mais, não é laicismo, porque laicismo significa que o governo protege todas as religiões. Protege a liberdade de culto. Você é livre para cultuar o Deus que você quiser. Isso é um Estado laico. Um Estado laico significa que o Estado não defende nenhuma religião. O que tem acontecido na França, na Alemanha, na Bélgica, em muitos aspectos aqui no Brasil, é que você tem que o cristianismo ele é cada vez mais tolhido, proibido, limitado, e cada vez menos eles proíbem o islamismo, em nome
de uma filosofia inclusiva. Né? Então você fala assim, não, é inclusivo, que bonito, né? Então a gente tem que incluir todo mundo, tem que ser tolerante com todo mundo. Eu concordo em partes com isso. Você tem mesmo que ser tolerante. Você não vai agredir o cara na rua só porque ele é islâmico, você não vai bater no cara só porque ele não vai apedrejar ele só porque ele é muçulmano. Né? Então, nesse aspecto, você tem que ser mesmo, aceitar, incluir e tal. Mas isso não significa que você tem que proibir uma em detrimento da outra. E é o que a gente tem visto acontecer isso. Né? E aí, Mateus 24, verso 9, ele diz isso. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Não estou dizendo que isso já está acontecendo. O que eu estou dizendo é que isso está começando. Então, a gente tem que vigiar, a gente tem que orar, e a gente tem que se preparar. A gente tem que se precaver, porque isso está começando a acontecer. Né? Eu fiz a minha tese de TCC, a minha tese da faculdade, baseada no ateísmo. Então, eu fiz uma tese falando sobre os ataques formais, frontais do ateísmo contra o cristianismo. Não contra todas as religiões, contra o cristianismo. Isso acontece hoje, isso já acontecia 10 anos atrás. E quando eu digo formal, já até comentei sobre isso, mas tem alguns cientistas famosos que eles próprios se autodenominaram os 4 cavaleiros. Né? O que os 4 cavaleiros fazem? A missão deles é trazer para o mundo as boas novas de que Deus não existe. É a função declarada deles. Eles falam isso em vídeos, em palestras, em eventos, eles falam para todo mundo que você quiser ouvir. Está escrito em livros e tudo mais, não é segredo, não é mais velado. Né? Até pouco tempo atrás, o ateísmo era velado. Não velado, mas assim, as pessoas meio que evitavam falar que não acreditavam em Deus. Falavam, não, eu sou católico não praticante. Que é praticamente a mesma coisa. Só, tem um Deus, tem um Deus, acredito em Deus. Mas não segue, não vê, não está muito preocupado em saber se Deus existe ou não. Né? E hoje a gente tem um passo além disso. Hoje o que a gente tem é que a gente está cada vez mais próximo de Mateus 24, 9. Né? Ou 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, Mateus 24, 11, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, vamos falar um pouco sobre isso. O que a gente tem visto acontecer hoje, e isso está escancarado, tá? Isso está em qualquer lugar, qualquer jornal que você abrir. Se você abrir o UOL.br hoje, você vai ver isso. Se você abrir a Folha, se abrir o Estado, se abrir o CNN, Fox, Le Monde, né? Estou falando tanto da França, abre o Le Monde, dá uma olhada no que está acontecendo hoje. Né? Você vai ver o nível de intolerância, que em vez de melhorar está piorando, e aí eu coloco intolerância racial, eu coloco intolerância pessoal, eu coloco intolerância sexual, né? Se for ver a LGBT, não sei o quê. Simplesmente a gente está vendo uma divisão cada vez maior, a sociedade ela está cada vez mais quebrada. E por que isso importa para a gente? Porque isso está afetando a igreja está cada vez mais dividida, a igreja está cada vez mais quebrada, né? Porque a gente está entrando nesse ciclo, a gente está entrando nesse redemoinho, e aí você tem aquela polêmica, né? Será que a igreja deve fazer, né, o papel social dela, deve entrar nesse tipo de discussão? Será que a igreja deve influenciar, por exemplo, uma lei contra ou a favor do aborto? Será que a igreja deve ter políticos lá para votar uma lei, por exemplo, contra o aborto? Ou contra como é que chama? Não é política, é filosofia de gênero, não, tem um nome aí. Como é que é o negócio de gênero que o pessoal fala tanto aí? Não é política de gênero, é ideologia. A ideologia de gênero, quer dizer, será que a igreja ela deve entrar nessa discussão publicamente? Né? E da forma como eu vejo, a nossa discussão ela não deve ser pautada por fatores externos. Né? Da forma como eu vejo, a gente deve pautar a nossa discussão pelo que está na Bíblia. E aí, quando eu digo pelo que está na Bíblia, não é julgando o outro, não é julgando quem é a favor ou contra a ideologia de gênero, não é julgando quem é socialista, quem é comunista, ou quem é, sei lá, da direita radical. Né? Não é julgando. A nossa ação como igreja ela deve ser sempre com base no amor. Né? A nossa visão, a nossa função social, ela tem que ser social. Tem que ser no atendimento ao pobre, ao órfão e à viúva, que é uma ordem de Jesus, é uma ordem de Deus, é uma ordem que está na Bíblia desde o Antigo Testamento.
né? Você cuidar do pobre, você cuidar da viúva, você cuidar da criança, do órfão, esse é um papel da igreja. Então, assim, a gente deve agir socialmente nesse aspecto de assistência social, minha humilde opinião, e também baseado em textos bíblicos, né? E a gente deve agir no apontar o pecado. E quando eu digo apontar o pecado, de novo, não é julgar o pecador, não é condenar o pecador, não é botar a bruxa na fogueira. O que a gente deve fazer é o seguinte, gente, o caminho para você chegar a Deus é esse. Arrependei-vos, e arrependei-vos porque o fim está próximo. E o fim, ele está cada vez mais próximo. Né? Ah, não, mas eu acredito que Marx estava certo. Ah, eu sou socialista. Ah, não, eu acho que sei lá, como é que chama aquele anarquista lá, o Bakunin estava certo, né? Ah, eu acho que esse ou que aquele estava certo. Você pode achar quem você quiser que está certo. O que você tem que ver, e esse é o foco da Bíblia, é a minha vida. Né? Não é se Marx estava certo ou estava errado. Não é se Bakunin estava certo ou estava errado. Ah, não, eu acredito no Fernando Henrique. Ah, eu gosto do Lula, Lula livre. Ah, eu gosto da Dilma. Ah, eu gosto o Careca, como é que chama o Careca? O Bruno. Ah, eu vou votar no Bruno. Né? Eu vou votar no outro lá, eu nem sei o nome desse povo aí, mas enfim, o ponto não é esse. O ponto é como é que está a minha vida com Deus. O ponto é como é que eu estou vivendo a minha vida. O ponto não é você botar o dedo na cara do outro porque o outro errou. É você ver o que você errou. Não é você, quando você brigou com algum irmão, um amigo, alguém, um familiar, você fala, ah, não, porque ele fez isso contra mim, ele fez aquilo contra mim, o mundo está errado e eu estou certo. Não é uma questão de estar errado e estar certo, é uma questão de como eu agi. Se o jeito que eu agi está certo ou está errado, e se eu agi de uma forma que não foi cristã, aí vem o arrependimento, aí vem o perdão, aí vem todo esse processo de reconciliação com Deus, né? Óbvio, com o meu amigo, com o meu familiar, com quem eu briguei também. Se for possível essa reconciliação, você deve tentar essa reconciliação. Às vezes a pessoa não quer, né? Mas nesse caso, você entrega para Deus e ora, né? Porque eventualmente a pessoa acaba, sei lá, se arrependendo. Não sei o que vai acontecer, Deus quem sabe. Mas se a gente tiver oportunidade, a gente deve se acertar com a pessoa também. E a Bíblia é tão radical quanto a isso, que ela diz que se você tiver uma oferta para levar no altar, e você tiver alguma coisa contra um amigo teu, a Bíblia não diz isso, ela diz, se algum amigo teu tiver alguma coisa contra ti, você vai e acerta. Antes de você levar a tua oferta. Antes de você ofertar. Então, assim, não adianta eu querer comprar o meu perdão. Ah, eu estou dando um dízimo grande, gordo e bonito, Deus vai me receber. Você está comprando o céu, é isso? Está comprando um pedacinho do céu quando você dá o dízimo? Né? O dízimo ele tem que ser para abençoar a igreja, para abençoar o ministério, para abençoar o reino de Deus. Não para você comprar um pedaço do céu. Você não está dando dízimo, você está devolvendo o dízimo. E ele nunca pode ser pensado na forma de, eu vou dar e Deus vai me abençoar. Eu vou dar e Deus vai me abençoar. Né? E você não pode dar se você tem alguma coisa contra o teu irmão. Você tem que acertar primeiro o teu irmão, porque é mais importante para o reino de Deus o perdão e o arrependimento do que o dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus tem bastante dinheiro. Né? O pastor Ricardo vai ficar bravo comigo, mas Deus tem bastante dinheiro. O que você tem que fazer é se arrepender e se reconciliar, né? E se voltar para Deus, se voltar para o caminho. O nome disso é conversão. Quando você está indo no caminho errado, você vira e volta. Isso é conversão. Essa conversão ela pode acontecer 1000 vezes na tua vida. Você tem a primeira conversão, que é quando você finalmente entende a mensagem, entende o recado e se converte. Fala, não, tá bom, eu vou seguir a Jesus. Mas aí você está seguindo a Jesus, aí você olha para o lado, você vê que a grama do vizinho é mais bonita, você vai lá para a grama do vizinho. Aí você se arrepende, fala, opa, peraí, tá errado, vira e volta. Volta para o caminho. Aí você está caminhando, você vê que o jumento do vizinho é mais bonito que o teu. Aí você vai lá e rouba o jumento do vizinho. Aí caminha um pouco com o jumento do vizinho e fala, opa, peraí, tá errado isso aí. Se arrepende e volta para o caminho. Então, assim, a conversão ela é uma constante na vida do cristão e ela deve ser não só buscada e enfatizada, mas ela deve ser pregada frequentemente, e é isso que eu tenho que falar para o meu amigo, para o meu irmão, para o meu inimigo, para o meu familiar, né? É o arrependimento, essa é a pregação, né? Jesus, ele dizia, arrependei-vos porque o fim está próximo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Né? E nesse texto aqui, um pouquinho mais para baixo,
eu não grifei, mas tem um pedaço aqui que ele fala que nada disso se passará sem que essa geração passe. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da geração. Enquanto eu acho esse texto, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu vou achar o texto da geração. Achei. Não, eu queria falar do coisa que ele comentou lá da Alemanha, porque como eu morei lá ano passado, né? E aí, para mim, foi bem diferente a questão da igreja. Tive a oportunidade de ir em 2 igrejas diferentes lá, e não sei, era muito diferente. Então, eu concordo que a Alemanha precisa de um avivamento, assim, brutal. Eles precisam, porque é muito diferente. E em relação aos muçulmanos, né, tem muito mesmo, muito. Foi a primeira vez, apesar de ter uma comunidade bem grande aqui em São Paulo, que eu convivi com muçulmanos, assim, né, de direito, e foi diferente. Mas é legal ressaltar que existem, assim como os cristãos, existem os 2 tipos de muçulmano, né? Sim. O extremista radical e o outro que quer o bem de todo mundo, né? Você tem o cristão que invade Jerusalém. Os 2 tipos de pessoas. Hã? Não, você tem o cristão que invade Jerusalém e você tem o cristão que ora e ajuda o pobre, né? Quer dizer, você tem as duas situações. Você tem tanto O que ora e a muralha cai, né? Então. Você tem tanto que. E o islâmico é a mesma coisa. Tem gente, tanto no caso do cristianismo como no caso do islamismo, você tem gente que usa a religião para conseguir poder ou conseguir algum benefício. Então, isso é fato. E você tem os radicais, né? Então, você tem gente que não adianta conversar. Literalmente, não adianta conversar. A Bíblia mesmo diz, né, que tem gente que como é que é o negócio do vaso da ira e o vaso da bênção, né? Como é que era o texto que falava? Do vaso, a Paula que gosta desse texto, Paula, como é que era esse texto aí? Não lembro. Que você tem na Bíblia, né? Que você tem as pessoas que são assim. Vaso de honra e vaso de desonra? Era esse? Eu acho que é. Mas assim, tem gente que Deus Mas sabe. você está falando da predestinação, Renato? Das pessoas que já são predestinadas, é isso? Mais ou menos. Não é que a pessoa é predestinada, mas é que Deus sabe como a pessoa vai reagir. Então, assim, não é que ele predestinou a pessoa para ser para queimar no fogo do inferno. Não, mas Deus conhece o nosso íntimo desde quando a gente estava no ventre da mãe. Então, ele sabe quem vai aceitar e quem não vai. Ele sabe quem vai se arrepender e quem não vai. Ele sabe quem vai seguir o caminho e quem não vai. Né? Então, isso dentro do mundo cristão e fora também. Então, assim, tem islâmico que vai ouvir a mensagem de Jesus e que vai gostar e que vai se converter. Né? Hoje, tem gente se convertendo dentro da Arábia Saudita, do Iêmen, em países muçulmanos. Né? A gente tem os missionários que estão lá em Bangladesh. Né? Através da ação deles, as pessoas veem Jesus. E esse é o meu ponto agora no final da aula. Né, que eu quero enfatizar bastante isso, eu já venho falando isso em outras aulas, eu quero deixar isso muito claro e muito enfático. Né, que, às vezes, a minha ação, ela fala mais alto do que as minhas palavras. Às vezes, não sempre, né? Então, o que eu faço fala mais alto do que o que eu falo. Então, a gente deve não só ir à igreja domingo, nós devemos ser cristãos. O que é ser cristãos? É mostrar para o mundo Cristo. E eu não mostro para o mundo Cristo falando, senão estaria escrito na Bíblia que você deve falar para o mundo. Né? Na verdade está isso também, mas nessa questão do cristianismo, você deve mostrar para o mundo que você é cristão, para que as pessoas vejam Cristo em mim, para que as pessoas vejam Cristo em você. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? E isso é um benefício não só para mim, né? Não é só para a minha vida. Quando eu ajo de uma forma cristã, quando eu ajo de uma forma correta, as outras pessoas veem, porque você é diferente. E você é diferente nas coisas pequenas. Você é diferente quando você, por exemplo, deixa de roubar numa oportunidade que você tinha de roubar. Quando você deixa de mentir numa oportunidade que você tinha de mentir. Né? Sabe aquele clássico de não sei quem está no telefone. Você, né? Não sei quem está no telefone. Fala que eu não estou. Você é cristão, você vai falar que não está? Vai mentir? Não vai mentir?
né? Então, assim, você tem que ser cristão nas pequenas coisas, tem que ser cristão todos os dias. Você não tem que ser cristão só quando você vai domingo na igreja, né? Ser cristão não é carregar uma Bíblia debaixo do braço, é ler a Bíblia, é carregá-la no coração, é você viver ela, né? E quando eu faço isso, o muçulmano vai ver, o ateu vai ver, o espírita vai ver, o umbandista vai ver, todo mundo vai ver. Você vai ver que você é diferente. Por que você é diferente? Porque você age de uma forma dentro do evangelho, você age de uma forma dentro do cristianismo, né? E é isso vai falar mais alto do que qualquer coisa que você possa falar, né? A palavra de Deus, ela diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Você deve pregar o evangelho por todo o mundo, na tua casa, na tua rua. Já falei isso 1000 vezes, né? E vou continuar falando. Se assistir a próxima aula, é capaz de eu falar de novo. No Mateus 24:14 fala: mas aquele que perseverar até o fim, a partir do 13 e 14, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Né? Então, o que a gente tem? Eu fiz até uma apresentaçãozinha rápida aqui, deixa eu projetar só um slide. É bem rapidinho, porque a gente já falou sobre tudo. Pronto. Então, o que a gente tem aqui no princípio das dores? A gente vai ter, começando no 2, a destruição do templo. Isso já aconteceu, o templo de Israel já foi destruído. Então, esse aqui é um um texto que ele previu o que ia acontecer em 70 do calendário cristão e que vai acontecer nos últimos tempos. É um daqueles textos que ele tem uma profecia local, uma profecia de cumprimento imediato ou próximo, e uma profecia de cumprimento no fim dos tempos. Tá? Então, a destruição do templo, ela já aconteceu ali, um pouco depois dessa pregação. Ele pregou isso aqui aproximadamente no ano 30, e o templo foi destruído pelo exército romano no ano 70, 40 anos depois. Né? Muitos virão em meu nome, naquela época tinha, hoje tem de novo. Né? Guerras e rumores de guerra, tinha naquela época. Você tinha guerras entre gregos, romanos, depois persas, depois... quem que veio depois dos persas? Vieram os mongóis ali naquela região, depois os egípcios voltaram para aquela área, aí vieram os islâmicos. Então, assim, aquela é uma região que sempre viveu em guerra, a história inteira, e o mundo sempre viveu em guerra. A gente já falou sobre isso em outras aulas. Mas guerras e rumores de guerras, no capítulo 6, no verso 6. No 7, fome, peste, terremoto. Está acontecendo hoje. Teve um terremoto essa semana ali aqui na América do Sul, como é que chama? Não foi na Bolívia? Me fugiu o país agora, mas foi aqui, esses dias agora, faz o quê? Uma semana e pouco. Teve um terremoto aqui, num lugar que não tem terremoto. No Brasil, outro dia teve terremoto também. Não tem terremoto. No interior do Nordeste tem terremoto? Teve, caiu casa, caiu tudo. Então, assim, a gente está ouvindo falar de fome, de peste, terremoto. Peste, não precisa nem falar sobre isso, né? Impressionar a peste. E matar-vos-ão e sereis odiados. Isso aqui ainda não aconteceu. Hoje aconteceu naquela época. Né? Então, durante pelo menos 300 anos, os cristãos foram perseguidos, odiados e mortos em nome de Jesus. A começar por Paulo. A gente está estudando Atos, a gente está vendo que Paulo foi perseguido e quase foi morto. Na verdade, foi morto, né? Exatamente por causa dessa pregação. Quando ele chega em Roma, ele foi morto. Né? Então, assim, começa em Paulo, começa em Cristo, na verdade, talvez até antes. Mas, enfim, em nome de Jesus, muitos foram mortos e foram odiados durante muito tempo, até que o mundo se tornou cristão, e mesmo assim continuou tendo perseguição, continuou tendo morte, continuou tendo o ódio. Né? Muitos falsos profetas, tinha naquela época, tem hoje, e o amor se esfriará, tinha naquela época e tem hoje. Né? Por que eu me preocupo mais hoje? Porque hoje o mundo ele tem uma tecnologia que nunca teve. Hoje a gente tem muito mais acesso que nunca na história da humanidade a gente teve esse nível de acesso. Então, assim, você tem uma pessoa que foi apedrejada na Mongólia, 10 minutos depois você já sabe que isso aconteceu. Né? Você tem uma pessoa que foi, sei lá, que nem teve agora, sufocada no Carrefour, lá em... Onde é que foi? Araraquara? Araras? Não, como é que chama a cidade lá? Sei lá. Mas 5 minutos depois já está na internet, já está em todo lugar. E aquela fiscal ainda filmando, né? Muito e triste. A fiscal filmando. Né? Quer dizer, você tem uma situação doeu meu coração. em que as coisas acontecem ao vivo. Né? Se bobear, está na live. Então, assim,
Você pega as manifestações nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, 40, 50 anos atrás, a gente levava 3 dias para saber que teve uma manifestação e ia ter uma linha no jornal. Hoje você tem a live ao vivo em 10 canais diferentes. E quando eu digo canal, são pessoas filmando, não é canal de TV. Né? Gente na rua filmando, tem lá 100 pessoas filmando, 1000 pessoas filmando. Então a gente tem a divulgação dessa informação muito rápida, e muito imediata e muito instantânea. E aí, o que acontece? As ideias, elas se propagam muito rapidamente. E eu quero fechar com um conceito que é muito importante que a gente entenda, porque a gente não caia nisso, né? Que é o conceito do relativismo. Né? O que é o relativismo? Tudo é relativo. Né? Nada é fixo, nada é verdade. Eu comecei a aula de hoje falando sobre isso, eu quero encerrar falando sobre isso. Né? Então, quando tudo é verdade, nada é. Quando nada é verdade, nada é verdade. Né? E aí você gera uma situação em que, por exemplo, e aí foi uma coisa que eu concordei discordando daquele pastor, eu vou botar o link depois, vocês veem, mas essa questão até do pobre e tal, que, assim, a visão é que se eu estou sofrendo, a culpa é da sociedade. Se eu estou sofrendo, a culpa é do governo. Se eu estou sofrendo, seja lá o que for, tá? Pode ser doença, pode ser fome, pode ser dinheiro, pode ser desemprego, pode ser o que for. Se eu estou sofrendo, a culpa é de alguém. Né? Eu estou doente porque não sei quem me deixou tão nervoso que eu fiquei com uma gastrite. Eu estou pobre porque a empresa me mandou embora. Eu estou não sei o quê porque a culpa é sempre do outro. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque nós temos essa tendência, eu tenho essa tendência de achar que a culpa do meu problema é do outro. E a partir do momento que eu acho que a culpa é do outro, eu não tenho motivo para me arrepender. Percebe onde a coisa vai? Onde é que está ligado? Se eu não tenho motivo para me arrepender, eu não tenho motivo, por exemplo, para ouvir você falando de Jesus. Por quê? Porque o erro não foi meu. A culpa é do outro. A culpa não é minha. Né? Eu fiz o que eu fiz, mas porque o outro fez não sei o que lá, eu reagi. Né? Então, você pode pegar isso, por exemplo, de novo, o exemplo do cara que morreu lá no Carrefour. Não, porque... Isso eu já vi hoje um vídeo falando sobre isso. Não, porque o segurança, ele bateu no cara porque o cara deu um soco na cara dele primeiro. Aí ele bateu no cara. Pô, isso é justificativa para matar? Mas você percebe como é que funciona a coisa? Não, mas o cara deu um soco na cara do segurança porque não sei quem falou não sei o que para ele. A culpa é sempre do outro. Então, o segurança está certo, o cara que morreu está certo, a menina que estava filmando está certo, na cabeça dela. Não, eu estava fazendo meu trabalho. Eu estava tentando apartar a briga. Eu estava fazendo meu trabalho, eu estava tentando evitar confusão no Carrefour. Eu estava fazendo meu trabalho, porque eu estava tentando evitar que ele machucasse alguém. Então, assim, a partir do momento que você começa a culpar o outro por tudo que você faz, você passa a não ser responsável por sua própria vida. Né? E a partir daí, você não se arrepende. E como você não se arrepende, zero necessidade de reconhecer pecado, zero necessidade de reconhecer a necessidade da salvação e zero necessidade de salvação. Né? Então, isso é uma ideia, um conceito que vem se espalhando e ele vai entrando como é que chama? Pelo esgoto. Vem por baixo, não vem exposto. Não vem assim, um outdoor. Vem por baixo. E vem minando as escolas, vem minando a TV. Isso está na TV, isso está no YouTube, isso está no Facebook, isso está sei lá, nas mídias sociais, isso está no discurso de políticos, está no discurso de professores. E a partir do momento que você entende isso, que você aceita isso como sendo verdade, você deixa de achar que você errou. E a hora que você achar que você errou, você deixa de se arrepender. A hora que você deixa de se arrepender, você deixa de achar que você precisa do perdão e, portanto, você não vai ter o perdão. Percebe como as coisas estão ligadas? E isso é uma filosofia moderna, atual, que acontece hoje e que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho sempre que entender que eu não posso julgar o próximo. Eu não posso julgar o outro. Eu não posso dizer que o outro foi o culpado pelo que eu estou passando. Eu tenho que ver o que eu fiz. Esse é o lado que eu tenho que ver. O que eu fiz? O que eu fiz para que isso acontecesse? Qual foi a minha participação para que a pessoa tivesse essa reação? Será que eu, sei lá, fiz alguma coisa ofensiva antes? A gente sempre esquece desse pedaço. A gente sempre lembra quando a pessoa te xinga, mas você não lembra quando você xingou ela. Você esquece disso aí. Né? E a partir do momento que você esquece, você não se arrepende. E a culpa é do outro. Então você está na justiça, você está correto. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o cristianismo,
um dos pontos fundamentais do cristianismo, se não o mais importante, é justamente a salvação do pecado. E a salvação do pecado acontece quando você se arrepende do pecado. Percebe? E isso é uma coisa que eu concordei com o que o pastor falou, que foi mais ou menos isso que ele falou, em um pedaço lá da pregação dele, que o diabo ele já tentou exterminar a humanidade de muitas formas. Ele já tentou fome, ele já tentou guerra, ele já tentou colocar governos contra governos, ele já tentou... Isso tudo estava previsto, Jesus já tinha previsto que ia acontecer. Ele já tentou colocar filosofias. Então, você pega o século passado foi o século das filosofias. Foi no século passado que surgiu a estruturação do ateísmo, a estruturação do humanismo, a estruturação do marxismo, se quiser, a estruturação do, sei lá, anarquismo. Foi no século passado, foi ao longo de um século que essas filosofias foram criadas e evoluíram e foram sendo cada vez mais divulgadas. E a ideia de que, como é que é? Se Deus não existe, tudo é permitido. Dostoiévski, um escritor russo, né? Então essa é uma ideia que está permeando hoje a sociedade. Então o que acontece? O inimigo, ele não conseguiu exterminar o cristianismo através de guerras, de fome, de doença, de nada disso, de ódio, mas ele está conseguindo exterminar o cristianismo, ele está conseguindo minar as bases do cristianismo, colocando filosofia, colocando ideias que são contrárias ao cristianismo e que a gente tem que tomar muito cuidado. Renato, você está falando que o marxismo está errado, o socialismo está errado. Eu estou falando que todos os ismos estão errados. O único ismo que a gente tem que se preocupar é o cristianismo, é Cristo. Esse é o nosso foco. Então, assim, a partir do momento que você tem uma filosofia que prega, por exemplo, que que eu posso fazer tudo porque eu sou livre, que não existe Deus, né? Será que essa filosofia ela deve ser seguida? Ou então uma outra que diz que não, que o governo tem que cuidar de tudo. E aí, quando digo governo tem que cuidar de tudo, estou falando tanto de direita como esquerda, tá? Tem gente nas duas vertentes que acha que o governo tem que cuidar de tudo. Né? O liberal acha que não, o governo não tem que cuidar de nada, que se dane os pobres. Então, assim, a gente fica perdido em muitas discussões, em muitas filosofias, a gente esquece o mais importante. O mais importante é eu me arrepender do meu pecado, né? Eu cuidar do órfão, eu cuidar da viúva, e isso não tem filosofia, isso não tem ismo, não tem socialismo, comunismo, budismo, islamismo, não importa. A partir do momento que você cuida do pobre, você cuida da viúva, você cuida do prisioneiro, você dá água a quem tem sede, você dá comida a quem tem fome, você está sendo cristão. O cristianismo está em cuidar do próximo. Amar ao próximo não é simplesmente você olhar para o próximo e não agredir. Né? Não é só respeitar. Respeitar é parte disso. Você tem que respeitar o próximo. Seja ele o que for. Seja ele budista, islamista, marxista, o que for, não importa. Você tem que respeitar o próximo. Né? Isso é parte da brincadeira. Mas não é isso só. O cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar de quem está precisando, de quem está carente, é uma das bases do cristianismo. E é assim que você mostra o que é ser cristão, e é assim que você mostra o que é o arrependimento. Porque a pessoa ela passa a ver o amor. E a partir do momento que ela vê o amor, ela vê o mundo com o filtro do amor. E o filtro do amor, ele não tampa a tua visão, ele clareia a sua visão. Né? O filtro do amor, ele abre a tua mente. A partir do momento que você coloca esse filtro do amor no teu olho, você não vai mais julgar, você não vai mais mentir, você não vai mais adulterar, você não vai mais fazer, você vai abandonar o pecado e cuidar do próximo. Né? Então, eu termino a aula de hoje dessa forma. Essa aula foi um pouquinho diferente das outras, a gente tem visto bastante Bíblia, né? Mas eu achei que era necessária essa discussão, porque é um tema atual. Né? E uma das propostas da Escola Bíblica desse ano foi isso, né? A gente pegar alguns livros, pegar o estudo bíblico propriamente dito, pegar uma doutrina e pegar um tema atual, e na aula de hoje a gente discute um pouco do tema atual. Antes de encerrar, eu queria ouvir comentários, eu queria ouvir vocês. Irmão Renato, Pai do Senhor, Marília. Eu queria saber por que o irmão Renato disse que o item 7 ainda não estava acontecendo, que vocês serão assassinados e odiados. Isso, vocês seriam odiados. Não é que não está acontecendo, mas assim, não é ainda uma coisa como era, por exemplo, quando o governo romano perseguia metodicamente os cristãos. Isso ainda não voltou a acontecer, mas a gente já vê sinais disso acontecendo, por exemplo, no governo da França. O governo da França, ele não persegue abertamente o cristianismo, porque ele é um governo laico, mas indiretamente ele persegue.
Então, na França, você tem igrejas fechando, né? Você tem igrejas centenárias, 200 anos, 300 anos, que viraram discoteca, viraram cinema. Né? Você tem, por exemplo, Notre Dame. Pô, a igreja de Notre Dame é um símbolo do cristianismo planetário. Hoje virou um museu, virou um ponto turístico. Não é mais uma igreja. É um negócio para você ir lá e tirar foto. Entendeu? Você não prega mais a palavra em Notre Dame. Então, assim, você tem essa situação que o cristianismo está sendo cada vez mais minado. Existe uma lei na França, acho que na Alemanha também, em que você é proibido de evangelizar na rua, você é proibido de falar abertamente, você é proibido de você dar sua opinião religiosa em programas de TV, rádio, televisão. Isso é uma lei que proíbe. Então, já começou uma perseguição. Em alguns países já tem. Você pegar, eu já mencionei a janela 1040, né, que pega ali desde do leste do Egito, passando por todo o norte da África, Oriente Médio, até a Arábia, até a Índia, até o final da Índia. Se você pegar aquela janela toda do planeta, essa janela toda é contra cristão. Acontecendo, inclusive, assassinato de cristãos. Né? A questão de 2 ou 3 semanas atrás, teve uma notícia de uma igreja eu não lembro se foi na Indonésia, mas foi um desses países do sudoeste asiático, em que eles atacaram e queimaram uma igreja e mataram 20 cristãos. Porque eles eram cristãos. Por causa disso que eu fiquei assim um pouquinho intrigada, né, quando o irmão Renato falou isso, porque a semana passada eu vi que no Chile teve vários atentados às igrejas, inclusive algumas pessoas foram assassinadas. Eu vi também que na China continuam a perseguição. Eu vi que em África muitas pessoas, infelizmente, não estão podendo professar a sua fé cristã, em detrimento do islamismo e outras religiões africanas, né, que agora se levantaram em massa porque as pessoas estão buscando as suas raízes, e quando as pessoas buscam as raízes, elas não buscam apenas cultura, elas também buscam religião. Então, em função disso, muitas das vezes, os cristãos e outros religiosos são perseguidos porque cada um quer impor a sua verdade, né? Então, quando eu ouvi isso, aí eu fiquei um pouquinho assim, pensativa, né? Será que já não está acontecendo mesmo? Só que não está acontecendo ainda em massa, mas que já está acontecendo e muitas pessoas estão sentindo isso na pele. Isso é verdade, porque eu sigo muitas páginas que falam sobre perseguição aos cristãos, e eu noto muito isso, assim, no meu dia a dia, e eu fico sentida com isso, né? Como assim não está acontecendo? Se eu estou vendo isso... Eu concordo totalmente. Está acontecendo e está acontecendo há muito tempo, né, Renato? A gente sabe da igreja perseguida. Quantos missionários a gente conhece que está lá correndo risco de morrer? Não, então deixa eu refazer minha frase. Não é que não está acontecendo, mas o que não está acontecendo ainda é uma perseguição formal, uma perseguição governamental. E aí eu já estou pensando no fim do mundo, vai ter um governo mundial e o governo mundial vai perseguir o cristianismo. Foi nessa mentalidade. Mas nós temos muitos países do mundo que perseguem cristãos, muitos países do mundo que matam os cristãos. Essa janela 1040 que eu falei, né, que vai do leste do Egito até a Índia, tem essa perseguição, até o sudoeste asiático tem essa perseguição, países africanos, como você falou, tem, né? Mas não é uma perseguição governamental, não é o governo matando cristãos porque são cristãos. Na China na China Na China, na Rússia, na Indonésia, na Arábia Saudita, no Iêmen, Bangladesh, né? Mas aí, de novo, com a visão do fim do mundo, o que é o fim dos tempos? É quando o governo mundial vai fazer isso, né? Então, quando o mundo for perseguir o cristão, porque é cristão. Hoje o que eu tenho é um islamismo perseguindo cristãos. Então eu tenho hoje uma guerra religiosa, mas eu não tenho ainda aquela questão do que o versículo diz, que mataram-vos-ão e sereis odiados. Né? Está caminhando para isso, né, Renato? Esse é o ponto. A questão dos muçulmanos que se espalharam no mundo inteiro, a gente que nos... Não, mas é exatamente isso. É exatamente isso. Os Estados Unidos, que é o país mais cristão do planeta, está cada vez mais muçulmano. A Inglaterra está cada vez mais muçulmana, a França já está, a Alemanha já está. São os países que são, digamos, países significativos do cristianismo mundial, depois, obviamente, de Israel e da Grécia. Né? Primeiro foi Israel, a Grécia, Roma, né? A Itália, naturalmente, Espanha, Portugal, atualmente França, Alemanha, todos esses países estão cada vez mais islamizados. Né? A gente tem cada vez mais perseguição. Então vai chegar um ponto em que o mundo inteiro vai estar assim. E aí... é o tema que eu tinha comentado, esse é o princípio das dores. Então, eu não tenho ainda, digamos, uma formalização de todas elas.
né? Mas eu já tenho o início das dores, eu já tenho sinais, eu já tenho eventos. Quando que isso vai acontecer? Não sei, Jesus não disse quando vai acontecer. Pelo contrário, ele disse que só o Pai, cabe a ele dizer. Né? Quer ver no verso... Cadê? 24:33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Né? E aí, por causa dessa frase, tinha gente, e tem até hoje, que acha que Jesus vai voltar amanhã, então não precisa mais trabalhar, não precisa fazer mais nada, porque Jesus vai voltar, então não precisa fazer mais nada. E aí tem um aviso de Paulo aos Tessalonicenses que fala, não, peraí, não é assim, você continua, você segue tua vida. Você não sabe quando vai acontecer. Né? Jesus vai voltar como um relâmpago. Você não sabe quando que o relâmpago vai estourar. É como um relâmpago que parte do Oriente, se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Então, assim, a gente não sabe quando vai acontecer, e até lá eu devo seguir sendo cristão. Né? Eu não posso simplesmente falar, Jesus vai voltar, então eu vou descambar, eu vou para as drogas, vou para a balada, vou para sexo, drogas e rock and roll, né? Já que vai voltar mesmo, então vai acabar tudo mesmo, então não é assim, né? Pelo contrário, é aí sim que você tem que tomar mais cuidado. Eu não vou falar. Aí, uma vez salvo, salvo para sempre, é isso? Você está entrando num tema polêmico que eu não vou tratar hoje. Tá bom. Tá bom. Resumindo, Se perseverar, vai ver o que acontece se você não perseverar. A porta é estreita. Esse é o ponto. E está nesse texto mesmo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está no verso 13. Mateus 24:13. Bom, gente, então, tem mais alguém que quer fazer algum comentário? Marília, eu consegui responder a tua pergunta de forma satisfatória? Sim, deu para perceber. Só fiquei com uma intrigazinha assim na cabeça devido à política, porque realmente é complicado o cristão se envolver com política, mas tem situações ultimamente que está difícil porque quando temos uma política que é, entre aspas, um pouco democrática, que deixa as pessoas se expressarem, deixa as pessoas poderem se desenvolver, principalmente economicamente, é fácil. Mas quando estamos no meio de uma política, que nem em alguns países que eu tenho acompanhado ultimamente, que o governo toma tudo, não deixa espaço para nada, nem sequer para o povo ter acesso à água limpa para beber, aí já fica um pouco difícil não ter uma opinião acerca disso. Chega até a doer no coração. Não, nós somos humanos, todos nós temos uma opinião. Né? Então, assim, um gosta mais de um, outro gosta mais do outro, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ter, isso é natural que isso aconteça. Agora, o que a gente tem que cuidar é que o meu cristianismo não seja influenciado por isso, e eu não devo querer influenciar isso através do cristianismo. O meu cristianismo é digamos, uma decisão pessoal, e a minha vida tem que ser baseada nos critérios cristãos. Se eventualmente eu me tornar um político, eu for um político e quiser mudar o mundo, eu tenho sempre que ter o amor como filtro, não uma ideologia. Né? Então, assim, eu tenho muitos casos, a gente sabe de coisas que acontecem com o pessoal que é da bancada evangélica aqui do Brasil e que cometeram crimes. Né? O cara que foi pego com dinheiro na cueca, o cara que foi pego se vendendo. Então, assim, e é o cara que se diz pastor, é o cara que se diz... Então, assim, não é porque a pessoa é cristã evangélica que está na política... Haja vista Flor de Lis, né? Flor de Lis é um exemplo aí. Não é flor que se cheire. Então, assim, você tem muitos exemplos que não é só o fato de você ser cristão que você vai ser um bom político. Né? Mas o meu ponto de vista até não é esse. O meu ponto de vista, às vezes, até a gente precisa se posicionar, às vezes. Porque, sinceramente, a semana passada eu estava acompanhando um caso que estava acontecendo lá em Angola. E eu não vi nenhum pastor se... Espera, filha. Mamãe está falando. Mamãe está na aula. Tá bom, filha. Tá bom. Então... Desculpa, aqui a Ellen. Então, eu estava acompanhando uma situação que o povo lá estava se revoltando, porque é muito descaso quanto às vidas, é muito descaso quanto à situação financeira, a situação de saúde. Então, eu notei que a maior parte dos líderes que se levantava para defender a população, para dizer que sim, a vida está cara, está mais cara, a cidade mais cara do mundo é a cidade de Luanda, e não tem nada em Luanda que justifique isso. Eu esperava ouvir isso de um líder religioso, para saber qual é o nosso posicionamento, porque nesse momento cada um pega a sua arma e quer fazer e desfazer, mas a gente precisa ter ordem e precisa ter alguém que lidere as pessoas.
Então, nesse sentido, eu acho que às vezes é necessário as pessoas expressarem, dizerem, o caminho é esse, nós temos Deus, vamos orar, vamos fazer isso, ou vamos nos posicionar dessa forma, sabe? Porque senão é complicado, cada um vai buscar o líder que quiser buscar para si. Quando terminar essa confusão, as pessoas se desvinculam da religião, de Deus, nesse sentido, né? Porque na hora do aperto, o apoio não veio do cristianismo, mais ou menos assim que eu quero dizer, né? Ele entende e concorda. Se eu estiver errada, pode me corrigir, não tem problema. É o meu ponto de vista quanto a isso. Eu fiquei sentida, porque eu não vi nenhum líder cristão se levantar para falar, mas outros líderes de outras religiões, de outras seitas, se levantaram e conseguiram unir o seu povo e fazer com que eles tivessem uma ideia sobre a atual situação, que está difícil mesmo encarar a vida em Angola. Se você não morre do corona, você morre de fome. Se não morre de fome, morre de doença, que não é o corona. E a igreja não fala nada. Só fala de dízimos, só fala de ofertas. É complicado isso. Não é assim, dessa forma, Marília, que você viu. Pela localidade, que você... Pela localidade lá, a dificuldade de um cristão, do pessoal da igreja se levantar e chegar a resolver fazer algo, é muito complicado. Às vezes, não é que a igreja não queira agir ou não se levante os irmãos da igreja para agir. Acontece de não fazerem? Sim, acontece em muitos lugares. E outras vezes é porque realmente eles não conseguem se levantar por causa da reação dos outros mesmo, que nem o Renato estava falando da questão da França. Não teve na França, por exemplo, o medo dos muçulmanos na vertente do islamismo, porque eles são muito próximos ali da região, que o Renato falou, da faixa do 1040, que descendo um pouco lá da França, eles têm uma influência muito grande do islamismo, sempre teve uma influência muito grande árabe. Por causa desse medo, eles estão se deixando levar a outras coisas e podando o cristianismo de forma velada. Assim, tem em outros lugares que a igreja tenta se levantar para ajudar, e há grandes proibições do próprio governo, às vezes do pessoal que se juntou de outras igrejas, de outras vertentes, e isso complica, porque a imagem da igreja é que fica vista como não prega o amor. Cadê o amor de vocês? Vocês não estão aqui fazendo nada, então cadê o amor que vocês tanto pregam? A ideia global do globalismo hoje em dia é exatamente essa, que começa a minar de forma bem sutil, digamos. Isso. Vocês pregam o amor, vocês são tão amorosos, vocês são tão assim, gente fina, cadê vocês agora? Estamos em guerra, passando fome e levantando de maneiras com doenças, e vocês não vieram aqui, ninguém veio, mas na hora de pedir meu dízimo, todos vocês vieram. Porque nessa hora de pedir o dízimo, foi aberto a todas as igrejas para que pudessem chegar e se orientar e fazer as coisas. Na hora de se levantar, nem sempre é aberto a todos eles. Nem sempre a igreja consegue chegar para fazer o trabalho que ela se propôs a fazer. Um missionário consegue chegar com o problema da localidade, que nem você falou lá em Luanda. Nós muito bem sabemos da influência de Luanda, de todas as vertentes políticas, que é muito difícil chegar realmente o pessoal da igreja, digamos, os evangélicos, e se levantar realmente para ajudar. Isso é algo que vai, acho que é um pouco mais além, entrando política e algumas outras vertentes aí. Tem lugares que o próprio governo, se você falar contra o governo, seja lá o que for, se falar contra o governo, você pode ser perseguido e morto. Né? Então, não é nem uma questão religiosa, é uma questão de perseguição mesmo. Você pode falar contra o governo. Eu não sei se em Angola é assim, mas eu sei que tem muitos países que é assim também. É assim. Você falar contra o governo, não importa a religião que você tem. Você falou contra, está
é um revoltado, é um rebelde, tem que ser caçado, tem que ser preso, tem que ser espancado. Então, às vezes, as pessoas têm medo disso. E é por isso o meu ponto, né, que a igreja ela deve ser, o foco dela não deve ser tanto político, o foco dela tem que ser mais social. Então, se a igreja cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar do próximo, cuidar do quem tem fome, cuidar de quem está preso, ela está cumprindo o papel social dela. E ela cumprindo o papel social dela, a imagem que as pessoas vão ter da igreja vai ser positiva, porque ela fala, me ajudou, está ajudando o outro. Mesmo que eu não seja diretamente afetado, eu estou vendo que ele está ajudando. Né? Então, aí você inverte essa situação. E você tem situações de países, muitos países, inclusive esse exemplo do missionário lá de Bangladesh, me impressiona muito o discurso dele. Quem não assistiu, assista, está gravado, está lá na igreja, no site da igreja, mas ele falando, né, que a ação deles é muito menos evangelística e muito mais a ação. É muito mais cuidar das meninas e menos evangelizar. Óbvio que existe o evangelismo, mas o evangelismo se dá pelo cuidado. E a comunidade protege eles, mesmo a comunidade sendo islâmica ou sendo qualquer outra religião, não sei nem o que é. Aí o que acontece é que você tem uma tendência em que a comunidade te proteja, porque está vendo que você está fazendo o teu papel. E aí você reverte a imagem do cristão. Então, o meu ponto é exatamente esse. O nosso foco ele tem que ser muito mais no aspecto humano do que no aspecto político. E isso afeta a política. Né? Só para citar um último exemplo, a gente já passou bastante no nosso horário, mas só para citar um último exemplo, a gente tem governantes no Brasil que se declaram cristãos, né, e que, enfim, você vê o que eles fazem. E você tem governantes que se declaram ateus ou que não se declaram nada e que fazem uma outra coisa que, no final, acaba sendo bom. Não estou defendendo um ou outro. O que eu estou querendo dizer é que não é isso que afeta. Não é esse o ponto principal. Né? Não é você ser cristão que você vai ser bom, se você não é cristão, você vai ser mal. Decisões de governo não podem ser regradas por cristianismo, por uma religião específica. Você não pode tomar uma decisão de governo se você é cristão, se você é espírita, se é umbandista. Não é esse o foco. A decisão de governo tem que ser para todos. Agora, a função da igreja, aí sim é você levar, né, a boa mensagem, você agir dessa forma. Gente, eu vou interromper a aula agora, porque a gente já passou bastante do nosso horário, eu não quero mais prolongar, mas a gente pode trazer esse tema de novo na próxima aula. Ou antes da eleição, né, Renato? A gente traz esse tema, né? Antes da eleição, para todo cristão votar de forma consciente. Estou brincando. Então... Em quem você acredita, tá? Mas, por favor, vote em alguém que vá conforme os conceitos, os padrões do cristianismo, mesmo que a pessoa não se declare cristã, mas que ela tenha na proposta dela conceitos cristãos, tá bom? Princípios, né? Princípios cristãos, exatamente. Bom, pessoal, eu quero terminar com uma oração, mas o pastor Ricardo, cadê ele? Está aí? O Ricardo Ciarel, o pastor Ricardo Ciarel está aí. Ô, Ricardo, você não me viu orando no começo, Ricardo. Na verdade, eu tô dirigindo, estou dentro do carro, por isso que eu não falei nada, só estou escutando. Não, tá bom. É que no começo eu comecei orando. Na última aula, você tinha sugerido de eu orar, eu acabei passando para o Mário. Né? Então, eu ia te pedir para orar, mas você está no carro, eu vou te dar esse desconto, então, vai. Pessoal, quem sente no coração, ora para a gente encerrar a aula. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido o teu nome, Senhor. Graças te damos, Senhor, por mais esse dia, pelo fôlego de vida. Obrigada, Jesus, pela vida do Renato, Senhor. Trazer esse conhecimento a nós, Pai. Muito obrigada, Jesus. Quero, Pai querido, Pai amado, colocar o irmão Constantin, Senhor, diante de Ti, na sua visão, Senhor. Limpa, Senhor, cura o teu filhinho, Senhor. Ó Jesus bendito, porque Tu és todo-poderoso, está tudo nas Tuas mãos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por este grupo, muito obrigada por cada irmão, visita cada casa, Senhor, guarda os teus filhinhos, livra de todo o perigo, de todo o mal, Senhor, Deus, que possamos prosseguir, Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, Senhor, seja dada a Ti. Muito obrigada, Pai amado, por esse dia. No nome santo de Jesus. Amém, Pai querido. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vocês tenham uma semana abençoada. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Irmãos. Boa noite, durmam com Deus. Boa noite. Boa votação domingo. Ai, obrigada. Deus abençoe. Amém.